Nós chegamos aqui ao nosso 11º vídeo sobre dicas de defeitos, né? Hoje vamos falar sobre H-Booster, parte 1, né? Que é um tema muito solicitado. E meus contatos estão aí, meu nome é Paulo Roberto. E os vídeos anteriores vocês podem procurar no canal que eles estão disponíveis. Bom, chegamos aqui numa 3203, né? O defeito dela é bem interessante porque ela liga sozinha, né? Ela do nada liga sozinha. Os comentários dos clientes são que a pessoa sai, quando volta a televisão está ligada, está dormindo, de repente a televisão liga. Então é um defeito que deixa um pouquinho de dúvida para o cliente, né? O que está acontecendo. Na realidade, o que está acontecendo aí? Essa televisão, ela também foi vendida para a área industrial. Então ela tinha um acesso remoto pela via da rede elétrica, né? Então ela, para esse tipo de utilização, ela tem a função de estar acionada pelo modo de serviço. Então no caso de variação de rede em residências, pode ocasionar esse defeito porque o software fica modificado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar no modo de serviço, né, que é menu 8893, vai procurar essa função que está destacada aí na imagem, que ela deve estar em on, né, que está acionado, e vai colocar em off. Quando você colocando em off, o defeito vai sumir, né? Interessante é que esse defeito dá com muita frequência, né? Isso aí é um dado corrompido lá no software, ele modifica a função e é muito comum, conforme eu falei. Fiquem ligados nisso. E depois que você fizer essa alteração aí, você vai desligar ela da rede elétrica, né, da tomada, né, e vai ligar novamente e checar, entra no modo de serviço de novo e checa se ela está na função off, né, como você faz essa confirmação. Ainda na 3203, né, ela tem outro defeito que é de software, né, ao ligar a TV está apresentando estado ou fica sem áudio, né, é tudo relativo ao circuito de áudio, né. Vocês estão vendo aí na imagem dois circuitos integrados de áudio, né? Uma versão chamada UD, que é a versão velha, e a versão New, que é a versão nova, né? Essa observação é interessante porque vocês vão ter que entrar no modo de serviço e observar primeiro qual é o integrado que está colocado na placa. Aí isso se dá por causa de quê? Porque a H-Booster, quando começou a fabricar essa televisão, não sei se foi por barateamento do material, a gente não sabe, né? Mas ela modificou na linha de produção o integrado do amplificador de áudio, que é isso que a gente está vendo aí. Então, como ela fez essa modificação, ela fez também alterações no parâmetro da televisão, lá no modo de serviço, né? Então, é essencial que primeiro, antes de a gente mexer no problema, você abra a televisão e veja qual é o circuito integrado que está nessa posição. Nessa imagem que a gente está vendo aqui no momento, você já tem um modo de serviço acionado, né, que a gente comentou, que é menu 8893, né? Aí você vai seguir a opção Other Option e vai entrar em amplificador, tá? Por quê? Uma vez que você viu o circuito integrado que está lá na placa, você sabe qual é a versão dele, se é a versão nova ou a versão velha, conforme está aí em cima da imagem, né? A nova é o TDA 8932 e a velha é o TPA 3124. Então você abriu lá o modo de serviço e nesse caso aí do nosso exemplo da imagem, ele está acusando que ele está na versão antiga, que seria o 3124, né, D2, né? Então a gente tem que conferir qual é a versão que está aparecendo no modo de serviço. Aí uma vez que a gente viu qual é a função que está marcada lá no amplificador, a gente só vai fazer a comparação, né? Vai ver se a versão que está marcada no software é a versão correspondente ao integrado que está na placa. E provavelmente está alterado, né? Esse software dessa televisão ele é corrompido com muita facilidade. Então a gente tem que fazer essa verificação. Aí você altera, né? Se ele estiver na velha e for a nova, você passa para a nova e vice-versa. Essa é a resolução do problema. E como eu comentei que essa televisão dá muito corrompimento do software, então aí você vai entrar para qualquer outro tipo de defeito, né? Você vai entrar no modo de serviço para fazer o reset. Aí a sequência está aí abaixo, né? A gente entra no modo de serviço, menu 8893, procura a função Init EPROM e joga o teclado de navegação para a direita. Aí ela vai dar um reset lá na televisão, né? Pode ser até que você fazendo um reset na televisão, nesse modelo, ele já resolve esse problema que você está fazendo aí de relativo
a seleção do amplificador de áudio, né? E mesmo que o teu amplificador de áudio esteja na versão certa, o ideal é você fazer o reset, porque você vai achar que o defeito não é isso, mas você pode fazer o reset porque pode ser outro tipo de problema ligado ao software da televisão. A gente chega agora numa 32005, o defeito é não liga, e esse documento aí, apesar de não estar mostrado ele por inteiro, mas é a recomendação do fabricante para a rede autorizada, né? É a medição que você teria que fazer e que a gente vai usar também no nosso caso para distinguir onde está o problema, né? Então eles mandam você desligar a placa da fonte e começar a fazer as verificações. Aí a primeira verificação é pegar o fotoacoplador P1, então vai lá no pino 1 e 2 dele e mede a resistência, né? Lembrando que a televisão tem que estar desligada, né? Você vai fazer essa aferição a frio. E se ela tiver 1K, essa etapa está resolvida, né? Agora, caso não tenha, você vai em cima da linha do U3. Bom, a outra medição é você pegar o mesmo fotoacoplador, né, o P1, vai no pino 3 e 4 agora, e a resistência tem que dar bem alta, né? Se a resistência tiver baixa, você vai verificar o capacitor C11 e também o oscilador U2, né, que é a recomendação deles. Aí essa etapa estando ok, eles mandam no boletim você ir lá verificar o Q14 e uma sequência de resistores que está marcada aí na imagem, né? Nas próximas imagens a gente vai ver todos esses componentes que estão mencionados aqui e a posição deles na placa. Nessa imagem, que faz parte lá do boletim, tem a menção do P1, que é o fotoacoplador, e o U3, que também dá muito problema, né? Eles destacam que esses componentes são os pontos principais de medição nesse tipo de defeito. Já nessa imagem, que também é tirada lá do boletim, nós temos aí o posicionamento do Q14 e do U2. E também tem aí o destaque para uma área que dá muito solda fria, que está marcada na imagem, né? A gente deve também verificar isso numa intermitência, né? Porque o nosso defeito que a gente está vendo, que eu vou lembrar, não liga, né? Então teoricamente é um componente com defeito, mas se o defeito é intermitente, essa região que está marcada na parte de baixo da imagem deve ser verificada. Aqui a gente tem o mesmo modelo, né, 32005, né, com a menção de não ligar ou então intermitência. Aí a recomendação deles é pegar o D16, que é um USB 1350, né, e trocar para um STPS 3150. E também, quando você fizer essa alteração, eles mandam você botar esse ferrite aí no catodo do diodo para eliminar interferência na fonte, caso seja necessário. Aqui a gente tem uma 42D03, que ela fica com a tela apagada com som, né? Na realidade são umas fuligens que ficam abaixo dos transformadores do inverter, que começam a dar esse tipo de problema, né? O detalhe aqui é fazer a limpeza e resolver o problema. Na 32L02 a gente tem aquele problema do barramento de LED, né? Um LED ou mais de um, né? Ficam dando problema e acende a tela e depois ela apaga a seguir, né? Que a proteção fica atuando. Então aí é o procedimento natural, trocar os LEDs e fazer alteração para reduzir a corrente, que é na R750A de 4,7 a gente passa ela para 6,8, ok? Aí a gente vai chegar aqui na 32L01, no liga, aí é um transistor aí que é o Q35, e na 4201FD a imagem fica piscando, aí na realidade a gente tem que trocar esses capacitores que estão enumerados aí na imagem, né? Eles ficam lá na placa da fonte e não adianta medir, é trocar direto porque resolve o problema. Aí a gente chega aqui numa situação da 32D01, ela não liga e fica com LED na cor azul, né? Aí essa imagem que vocês estão vendo aí é uma sequência de verificação que a própria H-Booster passou para verificar o problema da televisão. O início do procedimento, o que é? Você vai lá na resistência 373 que está marcada na imagem, né? O ponto que vai medir. E se esse PWR-CTL está com nível alto, 2 volts, significa que o micro está liberando power on, né? Se vocês verem a imagem, depois que ultrapassa a resistência, fica com 0,6 volts lá na base do transistor, né? E esse transistor ele vai acionar
a fonte, né, para liberar a tensão. E na sequência a gente vai ver aí pela imagem o Q35, que ele vai ter que ter 3,6 volts no coletor dele, né? Vai nos dizer que o micro está mandando o power on, que é os 2 volts, está chegando na base do Q36 e está chegando no Q35 e está passando no coletor 3,6 volts. Então a gente sabe que essa sequência aí está sendo feita corretamente. Aí obviamente, se você não tiver o acionamento da fonte, é porque o defeito está mais à frente, né? Significa, nesse caso, fonte com defeito, tá? Mas essa é apenas a primeira situação. Então a gente viu aí que os 2 volts está chegando na fonte, passou pelo primeiro transistor, passou pelo segundo transistor, que é o Q35, né? Aí a gente determina que a fonte está com defeito. Aí no boletim estão acusando que a área para ser verificada é essa que está tarjada em vermelho aí. Porém, eles dizem que o principal responsável, na maioria das vezes, é o C958. Então esse capacitor tem que ser verificado com bastante cuidado. Aí o boletim diz pra gente o seguinte, né? Os 2 volts que a gente procurou na menção anterior, se ele não estiver chegando lá, estão atribuindo que o problema é na flash, que é o CI-U7, né? Só que antes de trocar, porque muitas vezes a flash está com problema, né? Mas antes de trocar, eles recomendam verificar só o da fria nesse integrado, né? Limpar os contatos e assim por diante, né? Se não resolver, aí sim que eles mandam você fazer a troca do circuito integrado. Nesse outro caso, é uma 32D01, né? A gente está vendo o defeito que é a tela azul, aí a responsabilidade cai em cima do software. A gente tem que atualizar ele, porém a gente deve lembrar que outros problemas, ou vermelho ou verde, seja alguma coisa na configuração de imagem, a recomendação é a mesma, né? Fazer a atualização. Ainda na 32D01, a gente tem o sintoma de não sintonizar canais, né? O defeito principal é o Selectronic, mas tem casos que a gente tem que verificar essa linha de 12 volts que está destacada aí, né? A gente passa por uma resistência que passa essa alimentação para o circuito, e tem um transistor que também dá esse defeito. Então a verificação é em cima desses componentes inicialmente, e depois que a gente vai para cima do Selectronic. A gente chega agora a uma 3203. Na realidade a gente vai ver 2 sintomas de adesão não ligar. O primeiro que está na imagem é a situação inicial de não ligar com o LED do standby apagado. Aí a responsabilidade cai no primário da fonte, que é o D912 e o Q901, tá? Essa é a primeira situação. E antes de a gente passar para outra situação que é relativa à fonte, a gente está vendo outro defeito marcado em amarelo aí, né? Não sintoniza os canais, né? Está na placa principal esse defeito. É um regulador de 5 volts que é o UT5 na placa principal. E a nossa segunda situação que a gente comentou de fonte está na imagem agora, né? Você vai ter a televisão não ligando, porém com o standby aceso. Isso dá esse problema, por quê? Porque o power on mandado pelo micro está chegando na fonte, mas o Q604 ou o Q912 ou ambos podem estar com defeito, fazendo o bloqueio desse acionamento da fonte. Então a situação é que a gente vai ter o LED aceso porque a fonte de alimentação do micro está funcionando. O restante da fonte é que não é acionado pela ausência do power on em cima desses 2 transistores aí. Chegamos no final desse vídeo de hoje, né? Desse 11º vídeo. Eu queria agradecer aí a todos que estiveram vendo o conteúdo. Se puderem deixar a inscrição para fortalecer o trabalho, eu agradeço também. E não deixem de ver os vídeos anteriores, que tem muita informação boa lá. Inclusive muita gente tem me ligado, entrado em contato fazendo sugestões. Então deixem também sua sugestão nos comentários, porque aí a gente pode elaborar outros temas. Forte abraço a todos.